Espírito Santo. Amém. Inspirar, Senhor, as nossas ações, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração hoje, meu irmão e minha irmã. Você que hoje entra neste momento da santidade para aprender com esses santos o caminho a ser seguido para a grande santidade, que somos todos convidados pelo nosso batismo e pela Igreja Católica, e principalmente a exemplo dele. Vamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, querer essa santidade para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa família. Vamos nos santificar nessa luz do Natal que está para chegar. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, somos chamados a uma coisa que nos tempos de hoje está muito complicada, que é a heresia. Esta heresia que ataca a Santa Mãe Igreja, a nossa fé. Hoje nós somos convidados a ser corajosos, a ter o Espírito Santo como nosso guia, e Jesus conosco. Nós defendemos a nossa Santa Mãe Igreja, que hoje sofre muito com essas heresias, com essas religiões que nos atacam. Essa é a nossa fé, então nós devemos protegê-la. E foi o que o santo de hoje fez. E ele traduziu todos, ele quis que tivesse maior fidelidade nos textos bíblicos. Aquilo que os discípulos escreveram, ele queria que aquilo ficasse. Não as outras obras e outros escritos que os outros tinham repassado. Ele quis a fidelidade, porque ele quis aquilo que Cristo fez e aquilo com legítima verdade. O santo que estou falando de hoje, que a igreja está em festa, é o Papa Damasco. Esse Papa Damasco, ele foi o primeiro, Papa Damasco I. Ele defendeu a igreja das heresias do seu tempo e teve 18 anos de seu pontificado, mas seu pontificado foi de verdade, foi de justiça, foi de bravura. Seu pontificado teve Cristo como primordial. E ele traduziu toda a nossa Bíblia para o latim com a ajuda de São Jerônimo, que fez a Vulgata, que foi transmitir a nossa leitura da Bíblia para o latim, que é a nossa famosa Vulgata. Que deu esse serviço para São Jerônimo, que fez extraordinariamente bem com a ajuda do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, esse santo que nasceu em Portugal, em Guimarães, não se sabe muito antes de seu pontificado, dele ser eleito a Papa. Não se sabe muito da sua história. Mas o que se sabe é que ele gostava de poesia, de arquivismo, de arqueologia, e que esses seus dotes iriam ajudar a igreja em muito, não só para seu tempo, mas para os tempos futuros, e como o ajudou. Ele, com a mesma intenção de conservar os escritos da Bíblia, e organizou os arquivos da igreja. Em seu ministério sacerdotal e de pontifício, ele procurou acuradamente conservar as versões fiéis e originais e autênticas dos escritos dos primeiros padres, dos discípulos que esteve com Jesus e escreveu tudo aquilo que Jesus sentiu. Ele ordenou que fizessem escavações e estudo das obras para que a conversão das catacumbas de Roma, aquelas como estava passando da Roma antiga, que era escravização dos cristãos, estava passando agora para essa nova Roma, essa nova Roma cristã, que São Constantino tinha feito em 312. E as catacumbas que eram feitas para os mártires, para os nossos santos mártires, ele mandou uma escavação que achassem todos os corpos e fosse dado devido mandamento que fosse santificado todos eles. Pela vida, pesquisou vidas
E todos os documentos da igreja ele mandou que fossem reorganizados e fossem todos verdadeiros. E mandou queimar e destruir todo aquele que fosse de proferida heresia, para que no futuro da nossa igreja não houvesse ataques à nossa igreja católica. Este homem, São Damaso, esse Papa da coragem, esse Papa que nos impulsiona hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a ter essa santidade, mas ser corajoso na fé. O céu é para os corajosos, os destemidos, o que não tem medo de proteger a Santa Igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nossa igreja tem muitos mártires, porque não tiveram medo de proteger a fé que eles tinham. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente renegar a Cristo, não podemos culpá-lo de nos renegar depois no céu. Devemos, meus irmãos e minhas irmãs, ter essa consciência e esse amor a Cristo. Mas temos que ter essa coragem que nos reforça esse mandamento de Cristo, de evangelizar. Vamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, com a vida tão constante desse Santo Damaso, esse Papa. Vamos falar esse Papa da coragem. Mas o pontificado de Damaso durou 18 anos. Foi um dos mais fecundos dos primórdios da igreja. Ele deu grande apoio ao Santo Atanásio, que na luta contra a heresia conhecida como arianismo, esta que quase acabou com a igreja católica nos primórdios da igreja depois de Cristo, que era uma heresia que colocava na cabeça das pessoas ainda aquele pensamento pagão. E assim, ele combateu fortemente tanto essa heresia quanto as outras diversas da sua época. Foi um dos primeiros papas que decidiu a autoridade do Papa toda a igreja. Então, o que ele fez? Santo Damásio, ele, naquela época, o Papa só mandava naquela região. E o que ele fez? Ele fez um decreto que todos os papas deveriam mandar em todas as regiões e toda a igreja católica, que ele fosse o pontifício de toda a igreja, não só daquela região. E assim, ele foi esse Papa da coragem, que foi muito corajoso, e que o Espírito Santo, não esquecemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo nos dá essa luz e essa coragem. E assim, uma autoridade que lhe dada diretamente por Jesus Cristo. Ele sempre falava: eu tenho essa coragem, tenho esse Espírito Santo, mas é Cristo que me impulsiona a fazer essas missões. Sua influência era tanta que por causa dele retiraram a estátua da deusa Vitória do Senado romano, visando eliminar vestígios de cultos pagãos e oficiais. Antigamente, na igreja, tinha ainda resquícios daquela era pagã, e tinha uma imagem da deusa Vitória, a deusa dos pagãos, e assim ele mandou que tirassem, que ali só existisse Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o da nossa igreja católica. Meus irmãos e minhas irmãs, tomemos hoje como sinal de fé essa bravura, que sejamos bravos para eliminar toda heresia da nossa igreja, toda heresia da nossa fé espiritual. Vamos hoje, com essa fé e essa coragem, ter Jesus conosco e proteger a nossa fé. Peçamos a Deus, ao Espírito Santo, a nossa Mãe Maria, que nos ajude na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Que do céu, São Damaso, Jesus Cristo, Maria Santíssima, nos dê a bênção de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor hoje possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Que a graça de Deus possa recair sobre a sua vida, sobre a